Olá, olá! Chegou o nosso Happy Hour jurídico, a informação que cabe no seu bolso, o nosso queridinho de toda sexta-feira, de toda semana, final de tarde, com muita informação para vocês. E sejam bem-vindos ao nosso Happy Hour, aquele que no momento de informação vem com leveza, muita responsabilidade para você. E o assunto de hoje é quente. Não só pelas ofertas tentadoras que vem pipocando nas nossas telinhas de TV e smartphone, mas também no dia a dia aí, nas comprinhas, o que é? A nossa queridíssima Black Friday. Isso mesmo, ela que vem todos os anos para nos aliviar ou para nos arrepiar. Você que vai me dizer. Comente aí com a gente nas nossas redes sociais, né? Você que está nos ouvindo, vai lá no Instagram, no YouTube, comenta com a gente, hashtag Happy Hour Jurídico, Black Friday, e aí comente conosco. Bom, chegou aí as promessas, né, de descontos incríveis, mas será que toda promoção é real? Será que o consumidor está mesmo protegido? E você, empreendedor? Será que você sabe vender com estratégia e ética? Diz aí, responde pra gente, vai lá, comenta com a gente aí, vamos bater esse papo legal. E nesse dia especial, nós vamos mostrar que comprar é bem mais do que aproveitar um preço baixo. É saber dos seus direitos, evitar as armadilhas, né? E fazer escolhas conscientes. Isso é muito importante, tanto para quem vende, quanto também para quem compra. É hora de você entender que transparência, você empreendedor, entenda que transparência e respeito são os melhores gatilhos de venda. Você precisa ficar bem atento nisso. Gente, desculpa, mas o povo hoje está frenético. Como eu disse, fim de ano, todo mundo quer vender e fica desespero aí de buzina e barulho. E vocês vão ter que hoje me dar esse desconto, tá bom? Porque a Black Friday não vale só o valor do produto, mas também o valor da relação entre quem compra e quem vende. Isso é muito importante para você que é empreendedor, tá? Então, o nosso destaque de hoje são os golpes, os direitos do consumidor, as estratégias para você, empreendedor. Fique ligado no nosso programa de hoje que você vai aprender bastante coisa, tá bom? Vamos no nosso primeiro bloco de hoje, vamos lá? O que espera desse ano? O que a gente deve esperar esse ano de 2025 e as nossas lindas ofertas de fim de ano, a nossa oportunidade de novas compras, aquele produto que você estava querendo tanto, namorando, chegou o nosso 13º e a gente quer fazer aquela comprinha? O que esperar disso? Bom, gente, isso é muito importante você ficar atento, porque virou uma tradição no nosso país, não era, hoje é, e lá fora é um dia, aqui no Brasil virou a tradição, mas a tradição é quase um mês inteiro de grandes informações, grandes vitrines físicas e digitais que enchem a gente de um monte de promessa irresistível com descontos de até 80%. Frete grátis, brindes exclusivos, tudo isso está à disposição do comprador, né? O empreendedor tem feito isso. Mas será que isso é real? Diz aí, você acha que isso é realidade? Ou é um pouco mais daquilo que não é real, né? Quando que a promoção realmente é vantajosa? Quais são os direitos de você, consumidor? Como o empreendedor pode aproveitar cada momento sem infringir a lei? Será que é a metade do dobro? Bom, isso aí a gente vai descobrir. E para o nosso primeiro bloco, nossa primeira chamada que você deve prestar atenção é promoção enganosa. É propaganda enganosa? E aí, o que você acha? Bom, eu vou falar para vocês. Todas duas são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Tanto a promoção enganosa quanto a propaganda enganosa. Então você tem que ficar muito, mas muito atento.
E o que diz a lei? Lá, se você olhar, a lei fala no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. E o que diz o artigo 37? O artigo 37, ele simplesmente proíbe toda, não é um pedacinho, toda forma de publicidade enganosa ou abusiva. A publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor em erro. Então, você precisa ficar atento. Vou contar um caso que aconteceu comigo essa semana. Fui no mercado e de longe dava para ver uma placa enorme, linda, falando assim: Panetone, R$ 2,99, 100 gramas. Aí, eu fui olhar o tal do Panetone 2,99 e vi que todos os panetones eram grandes, não tinha nenhum pequenininho. Óbvio, né, gente? Para algumas pessoas entendem que 100 gramas é um panetone pequeno, mas só tinha panetone grande. Quando eu cheguei perto, olhei e não tinha. Aí eu fui olhar melhor a placa e no pedacinho do rodapé, bem pequenininho, estava escrito: a partir de. Gente, isso é uma propaganda enganosa. Por quê? Porque induz o consumidor em erro. Quando eu fui olhar os panetones, não tinha nenhum de R$ 2,99. Todos eles eram 12 e pouco, R$ 2,34, R$ 15,40, R$ 16, 17, não sei quanto, mas não tinha nenhum pequenininho de R$ 2,99. Então, aquilo ali era um chamariz para o consumidor chegar naquele local. Essa propaganda estava correta? Não, ela não estava correta. Então, para você que é empreendedor, que nos acompanha e está ouvindo hoje o nosso programa, saiba que a lei, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, proíbe isso. Ah, doutora, mas o que eu devo fazer? Chama o PROCON. Você deve chamar o PROCON e denunciar, porque o papel do PROCON é orientar o empreendedor e o consumidor. O consumidor para não comprar e o empreendedor para não fazer mais. Se ele insistir, o que pode acontecer? Ele pode até ser preso. Gente, o Código de Defesa do Consumidor também tem crimes contra o consumidor. E esses crimes devem ser levados a sério. Ah, doutora, mas isso não dá em nada. Não dá porque ninguém faz nada. Porque a partir do momento que você passar a chamar o PROCON e a denunciar, as coisas vão entrar no eixo. E você deve fazer isso. Porque você tem que saber que existe uma delegacia especializada para isso. Uma delegacia do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que defende o consumidor contra essas práticas. E você, empreendedor que está nos assistindo, saiba que essa não é uma prática legal. E aí você está trabalhando sem ética. Lembra que no início do programa que eu falei que você aqui ia aprender a trabalhar com ética, a vender com ética? Pois é, você seguindo o que diz a lei, você vai trabalhar com ética. E você seguindo o que diz a lei, você vai conquistar o seu cliente, vai conquistar a confiança e ele sempre vai retornar. Lembra que eu falei no início que esse é o melhor gatilho? Pois é o seu melhor gatilho para fidelizar o seu cliente. Trabalhar com ética. E trabalhar com ética é trabalhar pela lei. Vamos de novo o que diz a lei? A publicidade enganosa induz o consumidor ao erro, seja por ser falsa ou por omissões de informação ou trazer informações dúbias. No caso que eu falei, é uma informação que é dúbia, duvidosa, né? Então vamos ficar ligado nisso. As informações, elas essenciais do produto, elas devem estar no mesmo padrão, na mesma altura, no mesmo tamanho. Essa dica é para você, empreendedor. Então, se você vai colocar um desconto, você coloca o valor do desconto no mesmo destaque do valor do preço alto, tá? Você não pode botar o valor
pequenininho e o desconto miudinho, menor, não pode. Você tem que botar o valor do desconto maior para poder a pessoa saber, maior não, igual, do mesmo tamanho, para a pessoa saber que realmente você trabalha com ética, que realmente você está dando aquele desconto. Então, a publicidade enganosa, ela é definida como uma informação publicitária que venha ou totalmente, ou até mesmo em parte, que foi o caso que eu citei, de ser falsa e capaz de induzir em erro. Também tem aquelas publicidades que são falsas sobre a natureza. Por exemplo, a característica do produto, a qualidade do produto, a quantidade do produto, o preço ou até mesmo a origem do produto. Tem muita gente que esconde qual é a origem do produto e isso é uma informação que deve estar explícita para que o consumidor saiba de tudo o que está acontecendo. Ah, mas quando ocorre isso? Muito ocorre nos supermercados, quando você compra aquelas comidinhas que a gente tanto gosta, fracionada. E ali tem que estar todas as informações. Data de validade, valor do quilo, valor de quanto que você está levando, quem foi que está vendendo, qual é a marca daquele produto, tudo isso tem que estar à disposição de forma clara para o consumidor, tá bom? E a propaganda enganosa é aquela que omite uma informação e dados essenciais, como, por exemplo, o preço ou os efeitos colaterais de um produto. Vamos supor que você vai comprar um produto que contém lactose e você tem alergia à lactose. E aquele produto diz que não, ou não, esconde a informação que ele tem lactose. Isso é uma propaganda enganosa e gravíssima, porque uma vez que você esconde essa informação, o consumidor que tem problema com esse produto pode comer e pode sofrer um mal súbito, porque ele é alérgico, comeu aquilo e aquilo trouxe prejuízo para a sua saúde. Lembra que eu falei para vocês do tal crime contra o consumidor? Isso pode ser enquadrado como crime contra o consumidor. Por quê? Ele colocou a vida daquele consumidor em risco e você pode ir para a cadeia sim, porque praticou este ilícito, tá bom? E a publicidade abusiva, ela também é proibida. Mesmo que ela seja verdadeira, ela pode ser considerada mais grave até do que a enganosa. E o que acontece com uma publicidade abusiva? A publicidade abusiva, ela pode ser discriminatória, ela pode incitar a violência, ela pode explorar um medo ou uma superstição de uma pessoa, ela pode aproveitar uma deficiência de julgamento, até mesmo de uma criança, para poder fazer o quê? Para poder vender. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode incitar aquela pessoa a comprar aquele produto. Por exemplo, uma criança, óbvio, ela ama personagens infantis. E a pessoa, o empreendedor irresponsável, pode utilizar a pessoa de um personagem infantil para promover, por exemplo, uma bebida alcoólica, não é? Isso é um exemplo de uma publicidade discriminatória e enganosa que traz prejuízo. Então, mas eu não posso usar um personagem infantil? Pode, para produtos infantis, sem trazer risco àquela criança. Uma vez que você usa esses subterfúgios para fazer a propaganda do seu produto e coloca a outra pessoa, ou seja, o consumidor, em risco, aquilo ali vai trazer prejuízos para você.
E, mais ainda, você pode estar incorrendo em crime contra o consumidor. Então, também existem aquelas que desrespeitam os valores ambientais, também aquelas que induzem os comportamentos à saúde e à segurança do consumidor. Todas essas coisas estão escritas lá no artigo 37 e elas informam quais são os crimes, o que você não deve fazer. Então, as orientações estão ali, certinhas, de forma clara, para você que é empreendedor seguir. E você não pode dizer aqui no nosso happy hour jurídico que a cigana enganou, que ela não enganou. Tá ali. É só você deixar a preguiça de lado, ouvir o happy hour jurídico e ler o Código de Defesa do Consumidor, que você vai saber de tudo direitinho, tá bom? E leva em consideração tudo isso. O que definiu a propaganda enganosa, que a gente já falou aqui, que induz o consumidor a erro, tudo aquilo que leva à ação, à omissão, oculte os dados tanto do produto e, gente, por favor, dos serviços também. Por quê? Não é só produto que está ali no Código de Defesa do Consumidor. Os serviços também precisam ser expostos de forma clara, tá ok? Aí, para ficar mais leve, eu vou lembrar de vocês a esses dias passados, quando a gente retornou, no início de outubro, a gente estava falando da nossa querida Lei Maria da Penha. Não esqueça do 0 estrela. O 0 estrela é péssimo. E o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor também pode levar você para passar uma temporada no 0 estrela. E você não vai gostar, tá bom? Vamos ficar atento. Vamos ficar atento, gente. E na promoção, doutora? Uma promoção enganosa. Como eu faço? O que é? Gente, promoção enganosa. Preço anunciado não corresponde ao valor real da compra. Lembra? Metade do dobro. Ah, isso aí. Metade do dobro. Gente, você que vai aproveitar os descontões que estão pipocando, você tem que acompanhar antes deles começarem. Vamos, eu quero uma máquina de lavar roupa. Gente, eu quero uma máquina de lavar louça nova. Eu quero. Fica a dica, marido. Quero uma máquina de lavar louça, tá? Vamos aproveitar a Black? Ok. Ó, eu já tô anotando aqui quanto que ela tá custando. Lá em outubro, setembro, porque eu sei que a Black vai começar em novembro, ok? Vamos anotando os valores. Casa Bahia, Ponto Freio, Mercado Livre. Vamos anotando. Chegou a Black. Vamos ver se o desconto é real ou essa é a metade do dobro. Ok? Caia nessa não. Propaganda. É assim que você vai, consumidor, descobrir se o desconto é real. E você, empreendedor, não faça isso. Porque é crime, já falei, tá lá no Código de Defesa do Consumidor. Vai lá, você vai achar. Você pode ser preso, passar uma temporada no 0 estrela. Não esquece, tá? Desconto fictício, metade do dobro, já falei. Restrição de informações, válida apenas para um item e não avisa. Gente, a placa tem que estar escrito lá. Oi, ó, apenas para um item, hein? É desse jeito. Não pode ficar lá no finalzinho, na rabeira, escondidinho, escrito em amarelo, na placa amarela, porque aí você não vai enxergar, tá? Então, fica ligado. Tem que estar escrito, tem que estar exibido, bem exibida, bem atrevido. Ó, combina, né? Combina com o nosso programa, com a nossa rádio. Atrevidíssimo. Apenas para um item.
Tem que avisar. Falou? O estoque tem que ser suficiente. Empreendedor do céu, se você colocar, você tem que ter estoque. Doutora do céu, mas se eu quero fazer uma promoção do smartphone, eu só tenho 10 de estoque, o que eu faço? Coloca promoção válida até durar o estoque. Pronto! Ó! Manjou? Fica a dica, gente. Eu tô mandando a dica. Isso aí é investimento. Eu tô dando uma consultoria 0800, mandando na latinha. Falou? Vamos lá. O que o consumidor pode exigir nesse caso? O cumprimento da oferta. Caraca, doutora, é mesmo? É. Que se você colocou ali que não tem até durar o estoque, não botou nada, e você fez aquele chamariz ali também, só para poder chamar o povo para sua loja, e chegou lá 8 horas da manhã, isso acontece, tá? E já, cadê o produto? Não tem mais não, acabou. Como assim? Como assim? Ele é obrigado a ter o produto para te vender, se você não colocar, tá? A quantidade de produtos que tem disponível. Ele pode te processar. E vai ganhar, tá? Vai ganhar. Talvez você não ganhe milhões, mas que o cara vai ter prejuízo que botou essa informação só para chamar cliente para o seu negócio, sem disponibilizar o produto, ele pode e vai perder na justiça se a pessoa processar, tá bom? Então, você, empreendedor, fique atento. A troca do produto por outro equivalente, você, consumidor, pode exigir a troca do produto por um produto equivalente, tá? Equivalente é igual, com as mesmas características. Não precisa ser aquele produto, mas ele tem a mesma característica, você pode exigir isso. Ou o cancelamento da compra com a restituição integral do valor, conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você comprou uma coisa e não recebeu aquela coisa. Então, o que você vai fazer? Você pode exigir o seu dinheiro de volta. Cancelei a compra, eu não quero mais. Por quê? Porque ele não tem aquilo para me entregar. Eu paguei, mas ele não tem. Eu quero um copo de vidro bonito, de pezinho, redondinho, baixinho e tal, não sei o quê. Ou ele te devolve o dinheiro, ou ele te dá o copo, que eu, por exemplo, comprei da marca Não Quebra, e só tem da marca Não Quebra 2,5. Eu pego o da marca 2,5, Não Quebra, porque é o mesmo produto, é um produto equivalente, mas de outra marca, e aí eu posso trocar por outra marca, e o vendedor é obrigado a ter essa outra marca para me entregar, tá bom? Então, com base nisso, a gente conclui que o quê? Que a promoção, gente, ela é uma forma de publicidade, mas ela tem que ser feita de forma responsável, de forma ética. E você, consumidor, tem o direito, garantido por lei, em exigir que todas as promoções que são lançadas sejam exatamente cumpridas. E você, empreendedor, tem o dever de entregar ao seu cliente uma promoção ética, conforme as orientações legais. Para que você, óbvio, gente, se você faz isso, você atrai cliente, tanto para fidelizar, quanto novos clientes. Porque o consumidor vai ter confiança em você e vai indicar tanto o seu serviço quanto a sua loja para comprar. Luciana, doutora, eu queria comprar uma caneta, mas eu queria uma caneta dourada, com pingente e tal, não sei o que. A senhora sabe onde vende? Se eu sei que o meu fornecedor
me trata com fidelidade, com ética, com respeito, eu vou indicar na hora. E com certeza aquela pessoa que me procurou vai comprar com você, tá? Fica a dica que é importante. Agora a gente vai falar sobre os golpes e armadilhas. Vamos nos proteger? Os golpes e armadilhas estão aí para todo mundo e cai quem quer, né? Então vamos lá, que informação é informação. E você que está aqui no Happy Hour, que é o nosso atrevidinho, só vai se você quiser. Não pode dizer que a cigana enganou e, como a gente diz aqui, dormiu na praça, o jacaré abraça, né? Então vamos lá. Cuidado com o que você clica. A segurança digital nessa Black Friday é importante e você não pode esquecer. Então o que você deve fazer? Vamos lá? Vamos pegar o papel e a caneta, o pessoal que está me ouvindo aqui e o pessoal que está ouvindo aí. Quem está no vídeo pode voltar e anotar. E quem não está, vamos anotar. Você deve primeiro identificar os sites confiáveis. Como que você vai identificar? Bom, os sites confiáveis, ele tem um endereço, também conhecido como URL. Quando alguém falar URL, aí eu não sei o que é. Agora você sabe, se está aqui no Happy Hour, você vai saber. O URL é aquele endereço que a gente escreve lá em cima, www.tal.com.br. Pois é. Os sites confiáveis, quando você escreve aquilo, ele abre a tela, aí ele vai abrir a tela da empresa. Antes desse www, quando você escreveu www, clicou enter, ele abre uma tela. Quando ele abre a tela, ele identificou o endereço. Quando o site é confiável, antes desse www, ele tem https, 2 pontos, 2 barras, e aí de novo www que você escreveu. Entendeu? Então, essa é uma dica. E do lado disso, ainda tem um cadeadozinho. Esse cadeadozinho significa que o site é seguro e você pode fazer a transação, colocar seus dados ali tranquilamente, tá? Outra dica: desconfie de nomes estranhos ou parecidos com as marcas famosas. Gente, os golpistas criam domínios com pequenas alterações. O site da Rádio Atrevida qual é? Vamos lá, quem sabe? www.radioatrevida.com.br. Porém, golpistas podem entrar em contato com o seu e-mail dizendo que é uma promoção da Rádio Atrevida. Só que você sabe que o site da Rádio Atrevida é radioatrevida.com.br e eles podem colocar assim, radioatrevidaoficial.com.br, e não é da Rádio Atrevida. Entenderam? Então você tem que ficar ligado no site correto, no endereço correto da empresa que você está comprando. Se você está ali no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outro lugar, tem a propaganda. Quando você clicar ali, ela redireciona você para o site. E aquele site, quando você olhar lá em cima, não tem o cadeado, não tem o HTTPS, e o nome do endereço é parecido e não é igual àquele que você sabe que é da empresa, sai que é golpe, tá? Então fica ligado para essa dica, tá bom? Outra dica: evite links recebidos pelo WhatsApp, e-mail ou rede social. Prefira você digitar o endereço diretamente no seu navegador. Ah, doutora, poxa vida, mas se eu entrar lá e não tiver a propaganda, não tiver a promoção que eu queria? Se não tiver, é porque era golpe. Por isso que eu tô falando para você não clicar. Chegou no seu WhatsApp, que muita gente
Faz, mas não faz nem de maldade. A primeira pessoa que criou um link falso é de maldade. Mas às vezes você está querendo ajudar um amigo. Pô, essa propaganda é legal pra caramba, vou mandar pro Hélio. Aí eu meto a mão e mando pro Hélio sem conferir. Coitada de mim, eu não fiz de maldade. Mas aí o Hélio pegou, coitado, deu um clicão, botou lá todos os dados dele, comprou e ficou esperando. E o Papai Noel veio, e o Papai Noel foi. O Papai Noel teve bisneto, trineto, quadrineto, e a mercadoria nunca chegou. Por quê? Porque era falso. Então, se você viu lá, propaganda, loja americana, descontão 80%, 99% de desconto. Você só vai pagar R$1. Gente, no YouTube é mestre para ter essas propagandas enganosas. Não é o YouTube que faz, mas o pessoal paga para estar ali. Faz essa propaganda. E você, crente, que está ali entrando naquele site legal, bacaninha, que vai te dar o desconto. Chega lá, o que você deve fazer? Ah, é na Americana. Você pega o seu computador, lojasamericanas.com.br. Se essa propaganda for verdadeira que você recebeu, tá lá no site. Ah, doutora, eu fui lá, não tava. Não tava? Aí você fez livramento! Não cair no golpe. Não fique triste. Você teve um livramento, você não caiu no golpe. Tá bom? Outra diquinha. Cuidado com os preços irreais. Gente, propaganda muito abaixo do mercado não é promoção. É golpe. Não vem me dizer que você vai comprar um carro por R$1. É golpe. Ou você vai comprar R$1 é brincadeira. Mas, por exemplo, um carro de 100 mil por R$10 mil. Você não vai comprar. É golpe. Tá? Então, não caia em golpe. Ah, doutora, mas a senhora também está falando de carro. Tá bom. Vamos botar um armário que custa 300, 700, R$1.000. E aí tá vendo, ou um computador, uma televisão, né? Que custa 5 mil, aí tá lá vendendo R$800. Não tá vendo que isso é golpe? É golpe, gente. Não caia nisso, tá bom? Vamos lá. Direitos do consumidor nas compras online. Quais são os meus direitos? Primeiro direito, quer anotar? Direito de arrependimento. Você tem 7 dias para se arrepender da compra. 7 dias de a partir de quando, doutora? De quando eu comprei? Não, é de quando chegou a compra na tua casa. Chegou a compra, você abriu, olhou, não gostou, devolve na hora. Não deixa para o último dia, porque tudo vai acontecer para você ficar com aquela mercadoria. E aí, Inês morreu. Passou os 7 dias, acabou. Dormiu na praça, o jacaré abraça. Acabou. Você não tem direito a devolver, tá? Então, você tem 7 dias para se arrepender da compra. Quais as compras, doutora? Aquelas compras físicas? Não, são as compras feitas online. O que é compra online, gente? Compra online é aquela feita... Eu tô falando, não tô chamando ninguém de burro não, tá, gente? Eu só tô lembrando a vocês. Compra online são aquelas feitas pela internet e aquelas feitas pelo telefone. Também são consideradas compras online. As feitas pelo telefone, tá? Então, todas as compras que você não faz presencialmente, faz pelo WhatsApp, por ligação, pelo smartphone, por aplicativo, são todas compras online. Chegou a mercadoria na tua casa, você olhou, não gostou do produto, veio com defeito, enfim, não gostou, me arrependi da compra, não era bem isso, e fiz o cálculo, eu fiz besteira, devolve. Você tem 7 dias para devolver. E o empreendedor é obrigado a receber de volta. Ah, mas eu não quero receber. Eu sou empreendedor, não quero. Não vende, tá?
Se você é empreendedor, não quer receber a mercadoria, não quer ter esse desabor de receber a mercadoria de volta porque vendeu online, não pratique vendas online. Pratique apenas vendas presenciais. Ali você não tem direito de se arrepender porque você está olhando o produto que você está comprando, tá bom? Informações claras e completas. Aí vale para tudo. Vale para online, vale para ao vivo, vale para tudo. Você tem que oferecer e apresentar o valor total da venda. Você tem que apresentar a característica total do produto. Você tem que dizer o prazo de entrega é obrigatório. A política de troca é obrigatório. Gente, quando eu falo em obrigação, é obrigação mesmo, não é pensar se eu vou fazer ou não, tá? Descumpriu, risco de 0 estrela. Não esqueça. Cumprimento da oferta é um outro direito. Se o produto não foi entregue conforme foi anunciado, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta com a substituição do produto ou até mesmo o cancelamento da compra e o reembolso do produto, o reembolso daquilo que você pagou, tá bom? Então fique atento. Você, empreendedor, tem que ficar atento porque você é obrigado a cumprir isso. E você, consumidor, pode requerer isso, tá bom? Proteção dos dados pessoais. Ah, gente, essa é a cerejinha. É a famosa LGPD, Lei de Proteção de Dados, tá? Lei geral, né? Lei Geral de Proteção dos Dados. Gente, essa garante que os seus dados só podem ser usados com consentimento seu e para aquela finalidade específica. Não pode sair distribuindo. Você que é consumidor pode exigir uma indenização se o empreendedor utilizar os seus dados de forma indevida. E você, empreendedor, corre o risco de passar uma longa temporada no 0 estrela se você utilizar essas informações de forma indevida. Ah, indevida como assim? Fora daquilo que você coletou os dados. Então, se você coletou aqueles dados para efetuar aquela venda, você efetuou aquela venda e acabou. Esquece aqueles dados. Não é para ficar guardadinho, porque se alguém pegar aqueles dados e fizer alguma caquinha com aqueles dados através do seu banco de dados, adivinha quem vai responder por isso? É você. Então, não pegue os dados dos seus consumidores e fique distribuindo por aí, que é crime, tá bom? Outra coisa, interromper o pagamento imediatamente. É um direito que o consumidor tem. E você pode, e se possível, também cancele o cartão, bloqueie a transação, tudo. Ah, mas por quê? Porque alguém pode utilizar de forma indevida os seus dados e fazer um cartão, clonar o seu cartão de crédito, né? A gente está cansado de ver isso, as fraudes que acontecem. Então, se você souber que está acontecendo isso, é um direito seu de bloquear aquele cartão. E se eu fizer e o banco não bloquear, você tem o direito de procurar um especialista, né? E esse especialista entrar com um processo contra o banco, tá bom? Então, fique atenta para essa dica, que essa dica é uma dica de ouro, hein? Registrar um boletim de ocorrência, esse é tudo, né, gente? Se você sofreu um golpe, se sofreu alguma coisa desse nível, o que você vai fazer? Adivinha? Vai na delegacia registrar. Óbvio, o delegado ou alguém de plantão vai falar assim, não registramos mais aqui a ocorrência durante o dia pessoalmente. Então, você vai fazer o quê? Você vai botar lá no Google, nosso hoje substituto pai dos burros, que antigamente era o dicionário, que erroneamente era chamado de pai dos burros, hoje em dia é o Google IA. E vai pedir a ele assim, delegacia, o site da delegacia,
né? E aí vai vir um site da delegacia. No site da delegacia você vai fazer você mesmo o seu registro de ocorrência. Falou? Comunique ao banco e à operadora do cartão de crédito. Por quê? Porque se você foi lesado, seu cartão foi clonado, ou você perdeu o cartão, ou roubaram o teu cartão, primeira coisa, delegacia. Segunda coisa, ligar para o banco para cancelar tudo. Aí é só ligar? Não, não é só ligar não. Você vai ligar, vai pegar o nome do atendente, o dia que você ligou, o horário que você ligou e o mais gostoso, o número do protocolo. Ah, não tem. Ai, minha senhora, nós não damos o número do protocolo aqui. Não tem problema. Então você vai me dar o seu nome, por favor. E você vai anotar o nome da atendente. Por isso que eu falo, tá? E, doutora, mas eu anotei aquele número de protocolo logo de cara que ele dá. Ok, no final da ligação você pega e fala assim, o meu filho, eu quero o número do protocolo real. Sabe por quê, gente? Porque as duras penas eu descobri. Euzinha, Lulu, que tá aqui fazendo esse programinha para vocês, descobri que aquele primeiro protocolo é chamado protocolo de URA. E esse danado desse protocolo de URA fica em branco. E você coloca na petição e eles vão com a maior cara lavada dizer que ali não tem registro nenhum. E aí o seu advogado que vos fala fica com cara de pateta, olhando para a cara do juiz. Porque aquele protocolo, segundo eles, é falso. E que eu sei que não é, o juiz também não é idiota, ele sabe que não é. Mas você não teve o cuidado de pegar o final da ligação, o real protocolo daquela ligação. Falou no YouTube, aqui no YouTube da doutora Luciana, que é o ABC Jurídico, lá você vai ver um vídeo falando sobre isso, te orientando, só isso, tá bom? Procure o PROCON para fazer a sua denúncia e o mais gostoso. Doutora, se ela tá toda hora falando de mais gostoso, porque é gostoso. Guarde todas as provas, porque sem as provas, a gente, advogado, não pode fazer nada por você. Porque aí fica, ele disse, eu disse, ele disse, eu disse, e o juiz não vai falar e não vai tomar partido de ninguém. Então, você tem que guardar as provas. O nome disso que a gente chama, que aqui no Happy Hour eu quase não falo, mas eu vou falar só para vocês saberem que os advogados chamam de verossimilhança das alegações. Que nada mais é de você comprovar que o que você está falando tem razão de ser. Falou? E é isso, gente. Vender com ética, vender com estratégia é super importante. Essas dicas de ouro que eu estou dando hoje, na verdade, esse programa pode e deve se transformar em muito mais. Depois eu trago outras dicas importantes, não falando sobre a nossa querida Black Friday, mas falando sobre dicas importantes de vendas, tanto pela internet quanto pessoalmente, para você que é consumidor, tá bom? E esse foi o nosso querido programa de hoje, que trouxe para vocês essas pequenas dicas para a nossa queridíssima Black, que está aí a toda, né, pipocando com grandes ofertas, com grandes maravilhas, e cai quem quer, porque depois que ouvir esse programa, só cai quem quer, né? E assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, no nosso Happy Hour Jurídico, com muita informação, com muita dica prática e aquele toque de consciência que transforma o consumidor e também o empreendedor em protagonista da economia, né? Porque você é o protagonista da economia, você não é qualquer um. Você é importante na economia, não só do seu pequeno bairro, da sua casa, mas do país. Não se engane, é você que é o protagonista, você é o artista principal. E eu quero deixar uma frase de reflexão para você. Vamos embora lá refletir? A Black Friday, o maior desconto que você pode conquistar é evitar o prejuízo da desinformação.
Pensou? Guarda essa historinha aí que eu acabei de falar para vocês. Raciocina antes de fazer qualquer compra e antes de cair em qualquer golpe, tá bom? Vamos consumir com consciência, vender com responsabilidade, com ética e lembre-se, né? O direito não é só a lei, direito é atitude, tá bom? Um beijo grande e até a próxima sexta-feira no nosso queridinho Happy Hour Jurídico comigo, doutora Luciana Monteiro. Beijão, tchau, tchau!